Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da série Picard, dessa vez uma questão sobre conjuntos. Então vamos começar, como de costume, lendo o enunciado da questão. No concurso da CPICAR foram entrevistados 979 candidatos, dos quais 527 falam a língua inglesa, 251 a língua francesa e 321 não falam nenhum desses idiomas. O número de candidatos que falam as línguas inglesa e francesa é... Aí nós temos aí as alternativas. Bom, então na verdade o que nós estamos em busca é de encontrar qual que é a intersecção do conjunto dos candidatos que falam a língua inglesa com o conjunto dos candidatos que falam a língua francesa. Então, nós vamos aqui no começo do problema identificar três conjuntos, tudo bem? Que é o conjunto dos candidatos que falam a língua inglesa, o conjunto dos candidatos que falam a língua francesa e o conjunto dos candidatos que não falam nenhum dos dois idiomas. Então estão aí, pessoal, os três conjuntos que nós vamos trabalhar. O conjunto I é o conjunto dos candidatos que falam a língua inglesa, o F, o conjunto dos candidatos que falam a língua francesa, e o X, o conjunto dos candidatos que não falam nenhum desses dois idiomas. O que nós vamos usar para resolver esse problema são os diagramas. Nós vamos montar o diagrama desses conjuntos e analisar qual que é a intersecção do conjunto I com o conjunto F, ou seja, o número de candidatos que falam as duas línguas. Tudo bem? Note uma coisa, o conjunto X ele é disjunto desses dois, ele não tem intersecção com esses dois conjuntos aqui. Por quê? Porque não tem como um candidato falar a língua francesa e não falar nenhum dos dois idiomas ao mesmo tempo. Assim como não tem como ele falar a língua inglesa e não falar nenhum desses dois idiomas ao mesmo tempo. Então, o conjunto X ele é disjunto dos conjuntos I e F. Tudo bem? Então eu vou montar o diagrama aqui para a gente fazer as análises. Então, pessoal, aqui nós temos o conjunto I, o conjunto F e, como dito anteriormente, o conjunto X disjunto desses dois. O problema fala que tem 527 candidatos que falam a língua inglesa. Então, esse conjunto I aqui, ó, tem 527 candidatos. Enquanto o conjunto F tem 251. E o conjunto X, por sua vez, tem 321 candidatos. E aqui fora, no nosso conjunto universo, nós vamos ter o total de candidatos, que eu vou indicar aqui em cima, que é 979. Bom, o que eu quero saber são os candidatos que estão nessa faixa aqui, ó, que é a intersecção dos conjuntos I e F, que são aqueles candidatos que vão falar inglês e francês. Então eu vou indicar por X essa quantidade, porque eu ainda não sei. Vamos fazer uma observação primeiro. Imagine que a gente tem os conjuntos A e B. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, por sua vez, é formado pelos elementos 3, 4 e 5. Quando nós fazemos a união B, isso é a mesma coisa que nós juntarmos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Nós vamos colocar todo mundo dentro de um conjunto só. Então isso aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. Quem são os elementos do conjunto B? 3, 4 e 5. Mas note que os elementos 3 e 4, eles foram contados duas vezes, ó. Então, quando eu estou me referindo ao número de elementos desse conjunto, ó, então para eu saber quanto que é o número de elementos do conjunto A união B, que a gente representa dessa forma, a gente faz o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai usar esse raciocínio para resolver a questão. Nós temos que o número de elementos do conjunto I, que é 527, então 527, mais o número de elementos do conjunto F, que é 251, então mais 251, mais o número de elementos do conjunto X, que são aqueles caras que não falam nenhum dos dois idiomas, menos a intersecção. Isso aqui tem que ser igual ao total de candidatos, que é 979. Então agora basta realizar esses cálculos que nós vamos encontrar o número de candidatos que falam inglês e francês. Então, realizando esses cálculos, nós temos 1099 menos x igual a 979. Então, passando o x para o segundo membro somando e o 979 para o primeiro membro subtraindo, nós vamos concluir qual é o valor de x.
Então, nós concluímos que o x é 1099 menos 979. E aí nós chegamos ao resultado da nossa questão, que é x igual a 120. E isso corresponde à alternativa letra C. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou da questão, peço gentilmente que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude a compartilhar e a divulgar, porque assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.